Bom dia, divinos e amados do meu coração. Como que estão no dia de hoje? Como está o clima aí na cidade de vocês? Como é que está o tempo? Aqui hoje, como eu falei para vocês, estou com a persiana fechada, mas estou vendo o sol aqui batendo na persiana, um céu azul, muito quente aqui na praia nesses últimos dias. Estou com o ventilador ligado aqui, acho que por isso vai fazer um pouquinho de barulho no fundo para vocês, mas realmente tem feito dias muito quentes. E a gente já está quase aí, né, mudando a estação, mas ainda o clima aí tá bem forte de quentura mesmo, né? À noite também. Mas bom, vamos lá, né? A gente vai fazendo o que pode para amenizar. Então, essa persiana, ela ficar baixada é até bom, porque ela faz com que não entre tanto calor aqui. O ventilador também ajuda bastante. E que bom que temos isso, e só agradecer sempre. Eu estava lendo no meu grupo, agora falei para vocês que a gente vai começar com a parte de vibração. Antes eu tava fazendo exercícios de cura da criança interior, criança sombra, criança sol, entendendo bastante sobre isso. Agora vou para vibração, e aí tinha um texto muito interessante falando da gratidão. E eu costumo muito fazer. Na verdade, eu estava fazendo quando eu acordava, mas eram tantas técnicas que eu queria colocar. Eu não sei se isso acontece com vocês, fazendo muitas técnicas, e eu fazia muitas antes, e eu fui diminuindo, principalmente quando eu conheci o Reiki, e aí eu me formei, e eu já fazia o Ho'oponopono também, então eram duas técnicas de cura muito fortes, né? Junto, lógico, com o curso em milagres, que eu não deixava de fazer, as lições, o livro-texto, mas eu achava que fazia muitas coisas e aquilo ficava muito na minha cabeça, e comecei a me direcionar mais para o Reiki, né? Como eu já estava terminando o curso, aplicando o Reiki, eu comecei a fazer muito Reiki, e o Ho'oponopono eu criei o hábito de todo dia pela manhã fazer o Ho'oponopono inteirinho pro meu nome. Isso me fortaleceu demais, assim, né? Me ajudou muito a ficar mais segura de muita coisa, mas lógico, a gente sempre precisa melhorar aqui nessa 3D, né? E por que eu tô falando isso? Porque no meio desse monte de técnicas que eu fazia, e eu acabei dando ênfase para essas, né, que eu tinha que fazer, que é o meu trabalho, o Reiki, e eu acabei que eu me distanciei também um pouco da meditação, que eu voltei agora, e que eu vi como é importante a gente acabar que não tem tempo para fazer tanta coisa, mas como a meditação é importante para nos dar estes insights do que a gente tem que fazer, para qual caminho a gente tem que seguir. E o Reiki, ele traz uma energia muito forte de cura, né? De você ficar bem, de alinhar os chakras, de você ficar com pensamentos positivos, né? Mas esse momento de deixar a mente assim, sem pensamento nenhum, que é o que a meditação faz, isso é muito importante também, para que a gente ouça essa nossa voz aqui de dentro da intuição, falando qual é o caminho, né? E aí, eu vendo hoje no grupo falando sobre gratidão, eu falei, olha, outra coisa que acabou, que logo de manhã acordo, faço um Ho'oponopono, faço a oração com Jesus, e às vezes esqueço da gratidão. E como é importante também, né, a gente agradecer, para que a gente tenha em mente que não nos falta nada, né? Que tudo que a gente tem é grandioso. Como eu tô falando aqui, né? Eu baixei a persiana, não tô vendo o sol, tive que baixar, porque como eu comentei com vocês, a esteira estava ficando quente. Mas ela tá me protegendo também desse calor intenso que fica aqui, por ser o sol da manhã, né? Então, por um outro lado, eu tenho que agradecer por ter essa esteira, né? Por ter essa persiana para fechar, e não deixar a esteira quente. Podia nem ter, né, a persiana, mas tem, graças a Deus.
Então, agradecer, gente, agradecer o que a gente tem, entender, né? E é isso. Eu senti de falar isso aqui para vocês agora. Deve ter aqui a ver com a aula. Eu já fiz o exercício, já li a lição, mas sempre falo para vocês que eu estou sendo aqui guiada pelo Espírito Santo do que eu tenho que falar. E falei do clima, falei da gratidão. E a gente vai ver aqui, né? A gente tem todas essas ferramentas maravilhosas que estão a nosso dispor. Ontem e hoje mesmo, ontem eu assisti um vídeo de um psicólogo que falava sobre isso. Já tinha comentado com vocês que eu estou assistindo vídeos dele. E ele fala das escolhas, né? De como era antigamente, que a gente tinha tinha poucas opções. Ele dá até o exemplo do leite, né? Não sei se vocês, quem está aqui ouvindo, lembra da época do saquinho de leite, quando também não tinha tantas opções. E agora ele estava falando da quantidade de opções que a gente tem, né? Que é leite desnatado, semi-desnatado, integral. Aí tem, eu nem sabia, ele falou leites com vacas criadas de forma diferente. Aí ele falou leite de arroz, leite de castanha, leite de um monte de coisa, né? O que antigamente não tinha. O que também pode deixar a gente muito confuso mesmo. E às vezes querendo sempre mais, querendo não valorizando também as coisas. Ele deu um exemplo tão legal que eu achei que ele fez um experimento. Ele não, né? Ele estudou sobre um experimento que foi feito em que deram falaram para dois grupos. O primeiro grupo fazer 10 desenhos e o segundo grupo também. O primeiro grupo, ele poderia escolher 5 desenhos, mas o restante ele teria que rasgar. Então, e o segundo grupo, ele poderia escolher 5 desenhos, mas os 5 outros desenhos ficariam guardados para que, se eles quisessem trocar, eles poderiam. E aí eles descobriram com esse experimento, né, que as pessoas do primeiro grupo foram mais criteriosas para escolher, mas que também o que elas escolheram, elas se satisfizeram. Tá certo, né? Se satisfizeram mais porque elas tinham certeza, elas não ficaram também pensando que elas poderiam trocar, né? Então elas escolheram com intenção e valorizaram muito forte aquela escolha, né? Elas deram valor realmente para aquilo que elas tinham, diferente do que o outro grupo que podia trocar, então escolheu de qualquer jeito e também podia trocar, então não deram tanto valor, eu posso trocar se eu quiser, né? E aí esse professor, ele fala sobre várias coisas que está acontecendo, né? Ele fala sobre relacionamentos, muito interessante também, essa questão aí dos relacionamentos ficarem banais. Surgiram muitas opções, os aplicativos de namoro hoje em dia fornecem isso também, né? Muita gente assemelha até a catálogos de restaurante que a pessoa vai escolhendo e descarta, assim, porque ela acha que não fez tal coisa que ela gostou, ela já parte para o próximo. Mas é assim, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque ele dá uma aula muito, assim, profunda. Quem quiser conhecer, o nome dele é Fernando Rainho. E, nossa, muito legal. Gostei muito dos vídeos dele. Eu gosto desses temas de psicologia. Estava estudando um livro que falava de psicologia, né, da criança interior. Então, estou buscando bastante conhecer sobre isso. Mas tem que se aprofundar naquilo que ele fala, né? Não estou julgando nenhum aplicativo, nem a quantidade de coisas que tem aqui para a gente escolher. Não é isso, mas é mais assim, entender, ser grato, né? Que muitas vezes com esse monte de coisa que a gente tem, não dá tempo, que a gente tem disponível, né? Não dá tempo de ser grato, e aí a pessoa não valoriza aquilo que realmente importa. Como eu tô falando, no meu caso aqui, eu amo ver o céu azul, mas se tiver nuvens, eu sei que o sol tá lá e eu não vou desvalorizar. Por isso, eu sei que às vezes é importante também ter nuvens, ter chuva. Então, seria isso, né? Por que eu tô falando tudo isso? Vamos ver aqui na lição 8 hoje, né?
Ontem a gente fez a lição 7, e olha que interessante, né? Eu tô vendo aqui a lição 7. Eu vejo só o passado, né? Estou falando aqui de como era o leite, o saquinho, como eu estou interpretando o passado, né? Como eu estou vendo o leite. Ontem aqui a lição, ele falava para a gente pegar as coisas que estão ao nosso redor e falar: eu vejo só o passado. Nesta cadeira, neste lápis, nesse sapato, enfim, o que tiver, né, próximo de vocês, me contem aqui, se vocês quiserem, o que sentiram dessa lição, como é que foi, se entenderam bem, se já ficou um pouco mais claro essa 7ª lição das outras, né, porque não explicava tão bem, agora já está começando a explicar melhor por que não tinha significado, por que é algo que não existe. Agora ele fala que que eu vejo só o passado neste lápis. E aí hoje, na lição 8, ele vai falar: a minha mente está preocupada com pensamentos passados, né? Então ontem ele viu o passado no lápis, né? Eu vejo só o passado neste lápis. E hoje ele fala: a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Se eu estou vendo, né, o passado no lápis, na cadeira, ela está preocupada com os pensamentos passados. Então, aí ele começa aqui, primeiro parágrafo. Essa ideia é, obviamente, a razão pela qual vês só o passado, né? A ideia, minha mente está preocupada com os pensamentos passados. Então, essa ideia é a razão pela qual vês só o passado. Ninguém vê coisa alguma realmente, porque está vendo o passado, né? Então, só é possível ver os próprios pensamentos projetados para fora. A preocupação da mente com o passado é a causa da concepção equivocada acerca do tempo, da qual sofre o teu modo de ver, né? Estamos aqui no tempo, e essa preocupação da mente com o passado é essa causa equivocada de como que você sofre com esse seu modo de olhar para as coisas, né? Como eu falei agora do sol, né? Do tempo bonito e tal, e eu olhando o céu e eu vendo e pensando no passado, né? Nossa, naqueles momentos que eu curti, né, que eu fui na praia que tava sol, que eu fui caminhar no parque com sol e que o sol brilhava. Enquanto que se eu vir nuvens e chuva, já vai me trazer outros pensamentos. Então eu estou preocupada com aquela concepção equivocada, né, que é o que sofre o meu modo de ver, da qual sofre o teu modo de ver. E aí ele continua: a tua mente não pode aprender o presente, que é o único tempo que existe. A gente vai entender esse tempo que existe. Portanto, não pode compreender o tempo e não pode, de fato, compreender coisa alguma. Estou o tempo inteiro voltando para o passado, vendo tudo com os meus olhos passados, né? Então, a minha mente não pode aprender o presente, que é o único tempo que existe, enquanto eu ficar focando sempre no passado. Aí ele coloca aqui no segundo parágrafo: o único pensamento totalmente verdadeiro que alguém pode manter sobre o passado é que ele não está aqui. Pensar sobre ele de qualquer modo é, portanto, pensar em ilusões. Poucos compreenderam o que está, de fato, implicado em retratar o passado ou em antecipar o futuro. E eu vou falar de uma propaganda que eu vi que tem muito a ver com isso, aqui que ele está falando de passado e futuro, de que só o presente existe, porque depois que eu vi essa propaganda, ficou tão mais claro, é até engraçada a propaganda, né? Mas tem muita lógica. Então, vamos continuar aqui no segundo parágrafo, Jesus falando pra gente aqui. A mente está em branco quando faz isso, porque não está realmente pensando sobre coisa alguma. Então, no nosso presente aqui, como eu falei, né, quando a gente faz a meditação, que a gente consegue estar no presente, que a gente consegue ouvir a nossa
da intuição, que a gente consegue ouvir a verdade sobre nós, o que nós somos, sem esses pensamentos aí antigos, né, equivocados de nossa parte, acreditando que tudo é o que aconteceu lá no passado e não aproveitando o momento do agora com a paz, com o amor. Mas eu falei para vocês que eu ia falar dessa frase, né? Que é uma frase assim, por exemplo, não sei, alguma coisa vendendo, então eu falava assim, este objeto aqui, portanto, promoção até amanhã. Aí chegava no outro dia e tava lá o mesmo valor. Então, só hoje era assim. Aí no outro dia, a pessoa vinha e falava assim, ué, mas eu comprei o objeto, você falou que essa promoção era só até ontem, né? Aí ele falou assim, mas era tipo assim, gente, que assim, era, porque, por exemplo, se falasse até amanhã, o amanhã não existe, né? Então, no caso, não era amanhã, era hoje ainda, porque hoje é o hoje. Naquele dia também era hoje. E foi isso que ele quis explicar, vocês entenderam? Então, por exemplo, não amanhã, se ele colocasse assim, promoção até amanhã, não, em verdade, poderia ser assim também, por exemplo, promoção até amanhã. Chegasse lá, não tinha mais a promoção. Aí ele ia perguntar, mas cadê a promoção, né? Se é até amanhã. Não, é hoje. Também poderia ser dessa forma, né? Porque não existe amanhã, só o hoje. Então, vocês entenderam? Poderia ser das duas formas, né? Mas eu acho que ele colocava assim, só até amanhã. Ou então, promoção, amanhã teremos uma promoção. Mas aí não ia vender, né, gente? Não adiantaria. Acho que ficaria melhor falando assim, falando que é só até hoje mesmo. Amanhã seria hoje de novo. Então fica mais fácil de entender. Eu fiz uma confusãozinha, mas foi bom aqui para a gente pensar o que a gente poderia falar sobre esse amanhã, né? Que não teria como a gente falar que é amanhã, porque quando chegar amanhã é hoje de novo. Uma confusãozinha aqui para nossa mente pensar. Então vamos lá, gente. Terceiro parágrafo. O propósito dos exercícios para o dia de hoje é começar a treinar a tua mente a reconhecer quando não está realmente pensando em absoluto. Enquanto ideias sem pensamento preocupam a tua mente, a verdade é bloqueada, né? Então é o que eu tô falando. Se a gente olhar aqui para o céu azul e não conseguir entender, ficar aqui calmo, pensando é hoje, né? O céu azul é hoje, e ficar lembrando de tudo que aconteceu nos dias do céu azul, que já passaram, né? Que hoje é hoje. E naquele tempo era o hoje também. Naquele momento era o hoje. Então, a verdade é bloqueada, porque você vive hoje e não o passado. E reconhecer que a tua mente tem estado apenas em branco, em vez de acreditar que está cheia de ideias reais, é o primeiro passo para abrir o caminho da visão. Então é isso, né? Jesus está querendo o quê? Que você veja, né? Que você veja a verdade, que você veja essa mente limpa, né? E não cheia de pensamentos, de crenças passadas que não estão mais acontecendo. Então, quarto parágrafo. Os exercícios para o dia de hoje devem ser feitos de olhos fechados. Isso porque, de fato, não podes ver coisa alguma. E é mais fácil reconhecer que, por mais vívido que seja o retrato que possas fazer de um pensamento, não está vendo coisa alguma. Com o menor investimento possível, investiga a tua mente por cerca de 1 minuto, como de costume, apenas notando os pensamentos que lá achares. Então você vai ficar 1 minuto, né, investigando todos esses pensamentos que estão na sua mente, provavelmente que estão te incomodando, né, no dia de hoje, vai vir muitas coisas. E aí ele continua, cita cada um deles pela figura central ou tema que contenha e passa para o seguinte, né? Então, por exemplo, uma situação X, né? Tema que a contenha, vamos supor que seja um problema relacionado à casa. Então, é um tema, casa. Aí você vai ver quais são os problemas ali que tem aqui na sua casa, que estão te atormentando. E depois passa para o seguinte, tema.
Então ele fala assim, começa o período de prática dizendo, eu pareço estar pensando sobre casa, sobre a minha casa. Eu pareço estar pensando sobre a minha casa. Aí ele fala, em seguida, e aí você pode falar sobre outra coisa. Eu pareço estar pensando sobre o meu trabalho, né? Eu pareço estar pensando sobre o meu corpo. Eu pareço estar pensando sobre o dia. Às vezes você precisa fazer um trabalho e tá chovendo e vai te atrapalhar. Então eu pareço estar pensando sobre o dia, sobre o clima. Em seguida, cita cada um dos teus pensamentos especificamente. Por exemplo, então pegando todos aqueles temas, você vai falar, você vai dar nomes, né? Isso, né? Então, eu pareço estar pensando sobre, aí você pode falar o nome da pessoa, ou de um nome de um objeto, ou o nome de uma emoção. Então, por exemplo, vamos supor, a gente falou lá, eu pareço estar pensando sobre casa. O que tem na minha casa que está me incomodando? Sobre a roupa que eu tenho para lavar? Ou então sobre a comida que eu tenho que fazer, ou sobre alguma outra coisa que você vai saber aí, né? Então eu pareço estar pensando sobre roupa para lavar. Eu pareço estar pensando sobre uma pessoa, às vezes, que mora comigo, que vem me visitar, ou que está na minha casa. E aí você pode também falar sobre os sentimentos que aquilo está te incomodando. Eu pareço estar pensando sobre a angústia de ter que trabalhar hoje, de estar cansado, pode ser também. E assim por diante, concluindo no final do período de exame da mente, no final de tudo que você já colocou tudo ali que parece que está te incomodando, mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. E você vai entendendo isso melhor. Por que aquilo te faz deixar preocupado, pensando muito sobre aquilo, não necessariamente preocupado, ele não fala aqui. Né? Ontem ele falou de preocupação, hoje ele está falando apenas dos pensamentos passados, então você vai investigar o que você está pensando. Mas aqui ele coloca no final, mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Então, querendo dizer que você, observando a sua mente com todos esses temas, você vai entender as suas preocupações que estão relacionadas ao passado. Então, sexto parágrafo. Isso pode ser feito 4 ou 5 vezes durante o dia, a menos que aches que te irrita. Se achares que é penoso, 3 ou 4 vezes são suficientes. Contudo, podes achar útil incluir a tua irritação ou qualquer emoção a que a ideia para o dia de hoje possa induzir no próprio exame da mente. Então, gente, eu vou só terminar aqui falando que eu fiz, né, essa lição já. Foi bem forte para mim, por mais que já seja a terceira vez que eu estou fazendo essas lições. E foi bem forte. Eu gosto muito dessas primeiras lições. Mas passou tanto tempo que eu já tinha esquecido, né, um pouco. Tem lições que são muito fortes aqui, são muito importantes para fazer a gente pensar realmente. E aí foi bem forte. E aí eu entendi essa parte que ele fala aqui, né? Que se você achar que te irrita, ou se achar que é penoso, 3 ou 4 vezes são suficientes. E para anotar essa emoção na sua mente, no próprio exame da mente, né? Qual que é essa ideia que possa te induzir? Olha como ele colocou. Contudo, pode achar útil incluir a tua irritação ou qualquer emoção a que a ideia para o dia de hoje possa induzir no próprio exame da mente, né? Que foi o que eu fiz, né? Identifiquei essa emoção forte que me fez entender, porque eu peguei várias palavras ali das emoções e entendi o que aquilo estava me incomodando e que fazia muito parte, né, das minhas preocupações passadas e que eu tenho que olhar para frente, que eu tenho que olhar aqui para o meu hoje. Mas olha só, é a terceira vez que eu faço essas lições e ainda assim é como se fosse uma novidade, né? A gente tá limpando, entendendo, evoluindo, mas é um processo bem longo, mas que é muito glorioso e é muito bom. A cada superação nossa, isso nos dá uma força tão grande para continuar. Agora que eu falei para vocês que o meu grupo vai falar sobre vibração, hoje estava ensinando os números, né, das frequências,
de cada emoção. Olha que interessante. E eu já sabia muitos números aí relacionados, por exemplo, ao amor, à frequência do amor, que é 528, e a escala dessas frequências. E aí tem as frequências mais baixas, a frequência de medo, a frequência da raiva que tá ali um pouco mais para cima, porque a raiva te impulsiona. E aí a frequência da neutralidade, a frequência da tristeza. Então foi muito interessante, eu consegui observar também isso, que mexeu muito comigo aqui, de eu entender qual é a frequência que eu estava vibrando nesses últimos dias com algumas coisas que aconteceram e que eu estava observando muito e que sempre é muito útil, eu falo, esse livro, porque ele me traz muito para a consciência, e o livro texto também de Jesus, que fala muito comigo. Então espero que tenha falado muito com vocês também, que vocês gostem da lição de hoje, e aí me contem amanhã, se quiserem, né, o que acharam aí. Se possível, coloquem aí o despertador para lembrar, e façam aí, como ele falou, né, 4 ou 5 vezes, 3, 4, né, ou 5 vezes, o que acharem que conseguem, que é melhor para vocês, tá bom? Então tá bom, gente, curtam o vídeo, não se esqueçam, se gostaram, compartilhem também, se sentirem aí no coração, e se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, gente, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.